Nosso cumprimento a todos, ao povo de Deus, aos irmãos, aos amigos. E hoje, no início desta manhã, eu perguntei a Deus qual seria a palavra a ser ministrada para fortalecer o coração do povo. Na verdade, hoje faz 8 dias que nós ministramos sobre o Cordeiro Pascal, falando da importância que Jesus tem, representa a Páscoa. Aquele que é o verdadeiro, que é a verdadeira Páscoa, que derramou o seu sangue. E hoje eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. E o Senhor ministrou então no meu coração para que eu trouxesse uma palavra de despertamento e advertência. Porque palavra de fé, nós temos já ministrado muitas palavras de fé para fortalecer o coração do povo de Deus, fortalecer o coração do povo, de uma maneira geral. E hoje a palavra que será ministrada encontra-se no livro de Apocalipse. Se por acaso você tiver condições de pegar aí a Bíblia, que pode estar no tablet, pode estar no seu iPhone, no seu iPad, pode estar no seu celular, ou no seu notebook, ou a Bíblia, o livro, aonde você estiver e puder abrir, abra aí no livro de Apocalipse, no capítulo 21. No capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor fala sobre novos céus e novas terras. E ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará nos céus. O mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem crê, que tiver, quem tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O último versículo que eu quero compartilhar com você é o versículo de número 8, onde ele traz uma verdadeira advertência com relação a caminhar com Deus. Aqui está o verso 8, a advertência para quem não caminha com o Senhor. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que será a segunda morte. Podemos observar, então, que há uma preocupação aqui no aspecto morte. E aqui nós vamos trazer
três entendimentos, três visões, três versões a respeito da morte. Nos dias atuais tem morrido muita gente. Muita gente tem morrido. Algumas, a grande maioria por causa dessa pandemia chamada coronavírus ou Covid-19. E há outras mortes também que está sendo atribuída a coronavírus. A gente sabe que hoje ninguém mais está morrendo de outra coisa. Só está morrendo de coronavírus. E a gente sabe que isso não é verdade. Está se aproveitando disso e encaixando outros tipos de morte junto com isso, para que se traga uma situação de alarme maior. Mas não é o caso aqui. Não vem o caso agora. O caso agora é que nós queremos dizer que existe essa preocupação, ela é pertinente, salutar, de que se tenha preocupação mesmo, principalmente aqueles que estão envolvidos na área da saúde, o Ministério da Saúde. Mas há também de se preocupar não apenas com a morte física. A morte física, ela precisa também dos seus devidos cuidados, até porque se não tivesse acontecendo tantos danos, nem se falaria de morte, porque existe aquele percentual natural. No momento, nós não estamos vivendo nenhum percentual natural. Nós estamos vivendo num percentual de morte elevada, podemos até dizer elevadíssima. E isso não se trata de uma coisa do povo brasileiro, mas se trata do universo. Muitos países têm sofrido danos terríveis com a morte. Mas, meus queridos irmãos e aos amigos, vale também acrescentar que deve haver uma preocupação não apenas com a morte física, o que não deve ser negligenciado, a morte física. Mas não deve haver apenas uma preocupação com a morte física. Deve haver uma preocupação também com outros tipos de morte que a sociedade não fala e não tem conhecimento, muitas vezes, da necessidade que há de se preocupar com outras áreas. E alguém pode estar aí se perguntando ou me perguntando, que tipo de outras áreas devemos nos preocupar? A morte espiritual. Não apenas a morte física, mas nos preocupar também com a morte espiritual. A desobediência do homem, do ser humano, do homem no sentido genérico, trouxe a morte espiritual para o convívio da sociedade. De forma que o universo colheu esse fruto indesejado chamado morte e morte espiritual. Por quê? Porque os nossos pais hereditários, eles contribuíram para que isso acontecesse. De que forma? Houve aquele comando do Senhor lá no Jardim do Éden para que Adão e Eva pudessem experimentar qualquer daqueles frutos, exceto menos o fruto da ciência do bem e do mal. E desta forma, eles quebraram esse princípio quando experimentaram aquele fruto que não tinha a permissividade divina para que fosse colhido e experimentado. E após este ato, toda a humanidade sofreu com a morte espiritual. Toda a humanidade recebeu então esse legado histórico indesejado, a morte espiritual. Desta forma, então, Deus viu a coroa da sua criação de maneira que estava fadado ao fracasso, porque tinha sido quebrado os princípios através da desobediência. Meus irmãos, meus amigos, Deus não iria fazer o seu trabalho em vão.
O que foi então que o Senhor fez? O Senhor diz na sua palavra que ele criou, estabeleceu um plano de resgate do ser humano, da coroa da criação de Deus. Quero lhe dizer que você é a coroa da criação de Deus. Deus lhe criou. Você, além de ser criatura, os que recebem esse plano salvífico, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Então, Deus usou um expediente que foi a restauração. Deus usou o expediente do resgate do ser humano, para que o ser humano não morresse espiritualmente. Como é que isso se dá? Isso se dá, meus queridos amigos, através do plano que o Senhor estabeleceu, que está contido lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, muito conhecido como o coração da Bíblia. Por que o coração da Bíblia? Porque lá está escrito, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos aqueles que aceitam o plano salvífico, o plano de salvação, aquilo que Deus criou para o resgate do ser humano, ele é livrado da morte espiritual. Então, se por acaso você não reconheceu ainda esta necessidade de ter Jesus como seu único e bastante suficiente Salvador, está na hora de você pensar nisso. Por isso que a palavra desta manhã, ela tem o cunho de despertamento para aqueles que já receberam a Cristo como seu Salvador, mas tem um cunho também de advertência, ou seja, uma palavra que possa ser corrigida. A palavra advertência é uma correção, ou seja, essa correção não sou eu que vou lhe dar, mas essa palavra vem para que você possa avaliar, fazer um exame introspectivo, ver a sua necessidade de conhecer esse plano que o Senhor estabeleceu para o resgate da alma humana. E quero lhe falar agora de um terceiro tipo de morte. Se você agora está assistindo essa live, e eu estou falando sobre os 3 tipos de morte. Primeiro, que é a morte física, onde tem havido uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde, nem sei se posso dizer do governo, para que haja então livramento da morte física. Depois, a morte espiritual, que foi a quebra que Adão e Eva cometeram e fizeram com que nós que viemos depois sofrêssemos as consequências dos atos de Adão e Eva. E agora, por fim, eu quero lhe falar da morte eterna. A morte eterna está condicionada à sua escolha. Nós é que fazemos a nossa escolha. E o lugar de efetuarmos essa escolha é agora. Não é depois, quando se morre, que vai se escolher o destino da nossa alma. Uma certa ocasião, um homem chegou e disse para a sua alma que ela deveria comer, beber, fartar-se. E o Senhor então disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Porque é uma atitude insana, de loucura, não fazer a sua escolha agora. A escolha da vida eterna, ela tem que ser feita agora. Não é o amanhã, não é quando se parte desse mundo para o outro, é que se vai fazer a escolha. As nossas escolhas, elas precisam serem feitas agora, enquanto há tempo. Esta palavra, ela
tem um cunho, como já disse, de advertência, e ela tem também um cunho de despertamento, de advertência para os nossos irmãos que às vezes oscilam ou vacilam, quando tem a possibilidade de se firmarem em Cristo Jesus e ficam oscilando. Um dia está perto de Deus, outro dia está longe, está afastado. O Senhor não nos criou para isso. O Senhor nos criou para sermos o louvor da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, Deus nos criou para sermos os louvores da glória de Deus. E por isso ele traz o versículo 8 desse capítulo 21 do livro de Apocalipse, mostrando a importância que tem de nos prepararmos. Olha como ele diz: mas quanto aos tímidos, aqueles que não se posicionam, vivem com uma vida de timidez em relação à fé. Um dia eu quero Jesus, outro dia eu estou longe de Jesus. E aos incrédulos, os que não creem, aos abomináveis, os que se distanciam, abominam a palavra, aos homicidas, aqueles que tiram vidas, os fornicários, os que têm intimidade sexual antes do relacionamento conjugal, casamento, e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, estes arderão no fogo que arde com enxofre, o que é considerada mais uma morte. Meus irmãos e meus amigos, firme na palavra de Deus. Não fique apenas preocupado, não deve negligenciar a questão da morte física. Não deve negligenciar. Devemos fazer tudo que se está sendo instruído e orientado. Contudo, necessário se faz que tenhamos uma preocupação além da morte física. Não nos esqueçamos que existe a morte espiritual e a morte eterna, e que estas não devem ser esquecidas, porque nós responderemos diante do tribunal de Deus pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Fica aqui, na manhã deste dia, desse domingo, uma palavra, repito, que traz o cunho da advertência, mas que traz também o cunho do despertamento. Despertamento para que o povo de Deus fique mais perto do Senhor. Não se preocupe apenas com a morte física, mas também com a morte espiritual e a eterna. E aos nossos amigos, com muito carinho, amor mesmo, aquela responsabilidade pastoral, sacerdotal, de dizer para você que existe um plano, o plano salvífico, ou seja, de salvação, que ele vem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estabelecido por Deus, para que possa resgatar o homem das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Como é que isso é dado, apóstolo? Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. Deus amou o mundo, o plano dele. Deus já amou. Já estabeleceu o plano quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E agora, você que está aí, pode receber esse plano de salvação. Então tem duas visões. A visão de você receber a Jesus, aí onde você está, assistindo agora ou em outra hora. Você saiba que você precisa de Deus para se livrar não apenas da morte física, mas acima de tudo a morte espiritual e a morte eterna. E você, meu irmão em Cristo Jesus, saiba que você não pode nem oscilar, nem vacilar. Você precisa ter uma comunhão firme, íntegra. Esses dias que estamos ausentes por força das circunstâncias da igreja, da casa de Deus,
isso não lhe permite, nem nos permite, nos afastarmos do Senhor. A nossa devocional, a leitura da Bíblia. Às vezes tem gente que tem tanto tempo e por ter tanto tempo não está achando tempo para gastar com Deus. Então pare tudo que você está fazendo e ache o tempo da sua devocional. Não fique somente apenas se alimentando daquilo que você vê na internet, no rádio ou em um programa de televisão. Não. Você abra a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo falar com você, ministrar o seu coração. E Ele fala conosco. A palavra do Senhor diz lá no livro de João que o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo aqueles que conhecem a graça sacrossanta de Cristo Jesus. Então Ele está à nossa disposição. Ele está conosco. Ele quer ministrar a nossa alma, ao nosso espírito. Todas as vezes que eu estou chegando ao final da nossa fala, eu sempre peço com carinho, para que você reproduza esta fala. E sempre eu faço menção. Não é porque é a minha fala. Não é isso. Longe de mim estar lhe dizendo isso. Mas é porque é um texto da palavra de Deus e há uma forte escassez de ministrações, de palavras, porque as igrejas estão fechadas. Então você pode usar da sua generosidade, uma generosidade que não custa dinheiro, custa amor. Você fazer uma relação de 10, 12, 15 pessoas e compartilhar essa palavra. Quem sabe pode ser um irmão que esteja vacilando na fé, essa palavra pode fortalecer. Ou uma pessoa que talvez nunca tenha se preocupado tanto com a vida espiritual e agora recebe uma palavra, entendendo de que precisa ter os seus olhos abertos, não apenas para a morte física, mas para a morte espiritual e a morte eterna. Então fica aqui o meu pedido com carinho, para que você multiplique esta fala através do compartilhar. Hoje é tudo muito fácil e prático. Você agora está aí me vendo, me ouvindo. Passe para aquele que não teve oportunidade, ou quem sabe aquele que não tem tanta preocupação nessas áreas. Vai lá, compartilha com ele e ministra essa palavra ao coração dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Eu quero desejar um dia muito abençoado para você. Que a graça do Senhor repouse, não necessariamente apenas em sua vida, mas que seja extensiva à vida dos seus familiares. Que a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores, possa cobrir a sua casa, cobrir a sua vida, cobrir a sua família. Não posso deixar de mencionar o Salmo 91, que diz na sua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, não se preocupe. A sombra do Onipotente está sobre nós todos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, quantas palavras o Senhor tem de conforto e proteção para nós. E, concluindo, quero dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, graça, um domingo abençoado, que você possa começar uma nova semana coberto com a proteção do Senhor. Que Ele nos abençoe, hoje e para todo sempre. O Senhor fique contigo.